Bem-vindo de volta ao curso Criptomoedas para Iniciantes, esse curso que é uma parceria do InvestAE com a Empíricos, né? A gente agora vai para a aula 3, a gente vai entender um pouco do mercado e pessoalmente eu tenho uma paixão enorme pelo tema de criptomoedas e pegar essa questão do mercado para mim é muito interessante porque eu vivi um pouco desse começo, entendendo e me entusiasmando com esse meio, então eu acho muito interessante eu trazer esse ponto para vocês. Só para a gente ficar alinhado aqui no mesmo ponto, o que a gente já viu, né? A gente já foi a primeira aula, bem-vindo com as criptomoedas, que foi ministrada pelo Vinícius Bazan, onde ele falou um pouco do geral, assim, do que de fato são as criptomoedas, um pouco mais de Bitcoin, ele bota no foco na principal moeda aí. Depois na aula 2 ele mostrou aí o passo a passo de como você abre conta, de como você compra as moedas aqui por corretoras brasileiras. E agora eu peguei essa aula 3 para te explicar um pouco do mercado, um pouco da criação, assim, e falando os motivos que fizeram com que o Bitcoin surgisse, né? E na aula 4 a gente também vai para uma parte prática, eu vou te mostrar o caminho aí para comprar outras moedas digitais fora do Brasil, porque nós temos uma limitação aqui no Brasil de apenas 3 moedas, que eu vou falar mais aqui na frente, perfeito? Então vamos para a aula 3. Aula 3, entendendo o mercado. Primeiro eu quero que a gente entenda o que aconteceu antes um pouco do nascimento, do surgimento do Bitcoin. O que foi? A gente precisa lembrar da crise mundial. Então, a última grande crise, a crise de 2008, né? Então, um pouquinho antes de 2008 já existiam esforços para se criar uma moeda mundial, uma moeda digital, uma moeda que não precisasse de bancos. Mas aí esse conceito ele toma muita força quando a crise de 2008 ela acontece. Por quê? Imagina que a crise principal foi a questão das hipotecas das casas. Então, uma pessoa só, ela poderia comprar uma casa, hipotecar, pegar essa grana, usar hipotecando e comprar 3, 4, 5 casas e sem ter condições de pagar. E esse financiamento era repassado para outras pessoas, né? Então, o banco, ele era um intermediário e tinha controle total dessas transações e controle dessas vendas. Então, as pessoas que estavam ou fazendo as hipotecas ou comprando os créditos disso não sabiam. E o Bitcoin ou as moedas digitais, pelo fato do dinheiro estar com você, ela evita isso. Não existe ninguém que possa ficar com seus Bitcoins e fazer a mesma coisa que o banco faz. Então, o Bitcoin resolve esse problema. Mas o que de fato aconteceu nessa época, né? Só para resumir esse ponto, né? O que os bancos faziam, né? Eles concediam os créditos para as pessoas que não podiam pagar. Então, depois de conceder crédito para todas as pessoas que podiam pagar, ele pensou, caramba, não tem mais pessoas aqui que ou tenham um bom trabalho ou tenham outras casas já pagas, né? Não tem essas pessoas aqui para conceder crédito, então eu vou conceder crédito para outras pessoas, porque só assim eu vou conseguir girar o banco. Porque lembra, o banco ele é uma empresa que toma dinheiro de um lado e empresta para o outro. Se ele tem muito dinheiro em caixa, ele precisa emprestar aquilo para alguém, porque senão ele não faz a atividade principal dele, que é emprestar dinheiro. Então o banco começou a procurar isso lá nos Estados Unidos. E aí o que acontecia? Eles vendiam títulos ligados a esse crédito, né, então de pessoas que não podiam pagar, como o AAA, ou seja, a maior classificação que existe de rating. Então as pessoas que estavam lá comprando, elas viam classificação AAA, elas pensavam, caramba, esse título é bom, esse título é quase impossível de alguém não pagar, é pouquíssimo arriscado. Só que isso era uma fraude de fato, né? E aí eles ainda refinanciavam a dívida para as pessoas que não podiam pagar com outros títulos, revendiam para essas outras pessoas que poderiam comprar, e aí esse ciclo ia sem fim. Então a mesma pessoa, ela poderia estar hipotecando 3 casas, e esse crédito está sendo repassado para outra pessoa. E aí, quando a inadimplência aumentou, você teve a quebra dos bancos e aí toda a crise mundial. E esse caminho em que os bancos seguiram foi o que mais revoltava as pessoas, porque eu via, a única coisa que eu poderia confiar era numa agência de rating, a que classificava esse título. E eu via lá que era a maior classificação. Aí ele pensava, caramba, como que eu dou dinheiro para o banco, como que eu compro um título em que tem uma classificação alta e aí, mesmo assim, eu sou prejudicado porque o que está do outro lado não é uma pessoa que pode pagar essa dívida, é uma pessoa que não é AAA, entende? E aí, isso revolta um pouco as pessoas e se já se tinha uma perspectiva de se criar uma moeda em que você
fosse seu próprio banco, em que você pudesse fazer transações sem intermediários, ou seja, afastando totalmente o banco, ela ganha mais força ainda depois da crise de 2008. Então, você une aí meio que a fome com a vontade de comer. Você tem a possibilidade de criar uma moeda e tem várias pessoas aqui do outro lado que estão insatisfeitas com o banco. E aí é o casamento perfeito para o surgimento e as pessoas começarem a entender o Bitcoin e se arriscarem nesse meio. E aí, como eu disse, o Bitcoin ele surge com a proposta de ser um dinheiro universal, né? O dinheiro que agora é seu, você fica em posse dele. Você não está lá no banco deixando dinheiro no banco e aí você está vendo o seu saldo lá, mas vamos supor, você tem 1 milhão na sua conta. Se você resolver sacar esse 1 milhão hoje, eu duvido que você vai conseguir. Você geralmente tem que fazer um aviso ao banco para daí 2, 3 dias você conseguir sacar o dinheiro dele. Ou seja, o dinheiro de fato ele não é seu, ele não está na sua posse. E o Bitcoin, ele se propõe a fazer isso. E aí alguns outros pontos, né? Ninguém tem o controle absoluto da rede. Por ser uma questão, uma visão descentralizada, não existe uma pessoa que é dona. Na verdade, tem vários donos e nenhum dono, né? Então, algumas pessoas têm possibilidade de fazer parte da rede, ou seja, na verdade, todo mundo pode fazer parte do blockchain. Algumas pessoas como mineradores, outros só como pessoas comprando, assim como eu e você, e algumas pessoas desenvolvendo outras tecnologias, né? Só que você faz parte dessa rede se você quiser. Basta você, não é o que a gente recomenda, mas tipo, se você tiver curiosidade, for um cara mais nerd, geek, assim, que gosta desse tipo de coisa, existe a possibilidade de você baixar esse blockchain e acompanhar essas transações. É muito mais para quem gosta disso. E o Bitcoin também ele é transferência sem intermediários, então ele fecha muito bem o ciclo e se propõe com uma solução muito boa para não acontecer o que aconteceu com os bancos em 2008. Eles tinham controle de tudo, aconteceu todo aquele problema, aconteceu todo aquelas fraudes que os bancos fizeram e no final ninguém foi preso, ninguém foi culpado realmente por aquilo. Claro, existiram multas, os bancos assumiram que fraudaram, mas não houve nenhuma consequência tão grave para esses players. E aí o Bitcoin veio resolver isso. Agora ele entrega na mão das pessoas a possibilidade de ser o seu próprio banco. E aí você sendo o seu próprio banco, você se confia muito mais do que num terceiro. E assim como a solução ela é criada, o Bitcoin resolve esse problema, acabam surgindo outros problemas. Por exemplo, o primeiro dele, as decisões em consenso demoram. Como eu disse, ele é descentralizado e qualquer pessoa pode fazer parte dessa rede. Então, as soluções, as propostas de melhoria do Bitcoin, elas são em consenso. Ou seja, eu não posso chegar lá e dizer, caramba, como eu fui a primeira pessoa que comprei Bitcoin no mundo, eu tenho mais direito do que vocês, eu vou implementar essa mudança e agora vai ser assim, vai funcionar desse jeito e todo mundo aceita. Não é assim que funciona. As pessoas, elas propõem mudanças e aí todo mundo se discute, todo mundo se conversa, se entende se aquela é melhor ou uma outra é a melhor solução. E aí com esse consenso é que se muda alguma coisa no protocolo Bitcoin. Então existe muito estudo antes para ser feita uma decisão. Isso é muito bom para que você não tenha surpresas ou alguém, por exemplo, como se fosse o caso de um banco, de te embutir uma taxa que você nem sabia que existia, está lá pagando há 3 meses e depois começa a ver, mas o banco ele consegue fazer isso. Porque a decisão por consenso vai ter que ser aberta para todo mundo e aí é uma decisão. Isso é muito bom nesses casos, mas é ruim por um outro motivo. O consenso é uma coisa que demora, né? Não é tão simples. Imagina o desafio que você tem que ter para propor uma mudança no código, uma mudança, melhoria mesmo no código, todo mundo entender que aquela melhoria é boa, fazer alguns testes para entender se aquilo realmente funciona ou se tem algum buraco e aí implementar. Existe todo um fluxo para que isso seja concluído. E aí é o problema, demora nisso que acontece. O segundo ponto também tem a ver com demora, mas demora nas transações. O Bitcoin ele foi criado com uma forma de ser uma moeda, mas imagina lá no começo, em que pouquíssimas pessoas transacionavam na rede de blockchain, pouquíssimas pessoas sendo registradas ali no blockchain, você tem uma velocidade de transação legal. Mas a partir do momento que várias pessoas começam a usar, a rede começa a congestionar. Imagina, várias pessoas querendo transacionar e as pessoas autenticando no blockchain. E vai demorando a transação, inclusive quando você tem essas grandes subidas, grandes variações, volatilidade no Bitcoin, é onde a rede fica mais travada, porque você tem várias pessoas querendo fazer transações e aquilo fica lento. Isso seria um outro problema, né?
E também o terceiro, por exemplo, gasto com energia para a produção de bitcoins. Como você sabe, cerca de 70% do custo do Bitcoin, da produção dele, é de energia. Porque os mineradores que possuem máquinas especializadas para isso, eles resolvem problemas, eles estão resolvendo os problemas matemáticos, autenticando transações, e aí o resultado disso, ou o FII que ele ganha nessa transação, é pago em Bitcoin. E como que ele faz esse cálculo? Como ele está usando uma máquina, ele está usando energia. E se ele está usando energia, à medida que vão mais pessoas querendo entrar, vai ficando mais difícil minerar Bitcoin, ele vai tendo que aumentar a quantidade de máquinas, aquilo vai se gastando mais e mais energia. Hoje, por enquanto, não é um problema, mas imagina que você tem uma visão aí de mineração de Bitcoin até 2140. Imagina quantos outros players de mineradores de Bitcoin vão surgir nesse meio e como que isso pode afetar o próprio consumo de energia mundial, né? É um problema que as pessoas já conseguem antever e aí procuram outras soluções para isso. E a falta de dono pode prejudicar a evolução. Esse ponto está muito ligado à decisão por consenso. Como não tem um dono, você não tem uma pessoa que possa decidir e ter uma visão clara do que o Bitcoin vai ser e levar ele até essa visão. O que acontece é a decisão de consenso, às vezes a pessoa que tinha uma proposição boa anteriormente, ela não encontrou aderência nos outros players e aí o que aconteceu é que ele não levou para frente aquela ideia. Então a falta dessa figura do dono ou de um CEO, a pessoa que manda naquilo, prejudica alguma evolução do código ou de melhorias na própria rede. O quinto ponto é o custo com transação é caro para pequenas transferências. Isso já está sendo meio mitigado, as transações são percentuais dos valores que se transaciona, mas dependendo da velocidade que você queira imprimir na transação, queira ganhar prioridade, você paga mais por aquilo. Então pode chegar a $4 uma transação. E se você está transferindo um valor muito pequeno, se você transferir um valor muito pequeno, aquilo fica muito caro. Imagina se você transferir $4 para alguém, pagar $4 de taxa. Nós voltamos ao mesmo problema que a gente tinha na TED, em que você transferia dinheiro para uma outra pessoa e pagava muito por isso, sendo que é uma quantia pequena. O outro ponto são aplicações limitadas. Por quê? O Bitcoin ele surgiu para ser uma moeda, unicamente uma moeda. Só que o blockchain, que é a tecnologia ali por trás dele, que sustenta tudo isso, ele pode ser muito maior, ele pode servir para várias outras coisas. E é isso que as outras moedas, as outras criptos que estão surgindo, elas se propõem. Elas veem um problema, elas falam, caramba, se esse problema está desse jeito, por exemplo, demora na transação. Caramba, se demora 10 minutos para transacionar, eu não consigo ir na padaria, comprar um pão e voltar para casa e o cara me deu o pão sem receber o dinheiro, sem ter a confirmação da transação. Então, precisa se resolver esse problema para essa aplicação específica. E tem várias outras coisas que as pessoas veem em brecha e criam outro modelo de criptomoeda para daí conseguir resolver isso. Legal? Por isso as aplicações são limitadas. O Bitcoin ele se propõe a ser uma moeda, mas se a transação for muito lenta, ele não consegue ser essa moeda do dia a dia. Legal? E aí, essas outras moedas, elas trazem outras soluções, né? Aqui nessa foto tem uma representação aí, óbvio, não existe fisicamente o Bitcoin, nem o Ethereum, nem a Litecoin, mas aqui é uma representação, né? Fica mais palpável para as pessoas. E aí, qual é o panorama hoje que a gente tem no mundo de moedas, né? Hoje existem cerca de 1000 moedas, e aí você tem o Bitcoin absurdamente na frente, com o maior market cap, as outras ali um pouco com um market cap bem menor do que o Bitcoin, e você tem elas com proposições diferentes. E a gente vai falar de alguma delas aqui na aula, mas só queria mostrar para você a quantidade que existe de moedas e também não para por aí, né? Qualquer pessoa que tiver um conhecimento técnico, ela consegue fazer um ICO, né? Que seria a proposta, o nascimento da moeda, né? Ela consegue fazer um ICO de forma simples. Então, imagina que 1000 moedas, vão surgir mais 800 pessoas propondo melhorias e criando coisas novas, tanto moedas quanto tokens, para que você resolva outros problemas. E é isso que a gente sempre vai focar. Essas outras moedas que forem surgindo, elas têm que resolver algum problema, trazer uma inovação, porque senão ela é mais do mesmo, né? A gente não vai querer um Bitcoin só porque ele tem um nome diferente agora e é a mesma coisa. Legal? Então vamos lá. Quais são as 5 maiores moedas do mundo, né, em market cap? Então a gente tem o Bitcoin largamente na frente aí, depois a gente tem o Ethereum
o Ethereum, na verdade, o nome Ethereum, ele é o todo, né? Na verdade, a moeda em si, ela se chama Ether, mas você vai encontrar tanto o nome Ethereum se referindo à moeda, quanto o nome Ether, só para você ficar atento. O terceiro deles é o Bitcoin Cash, aí eu digo que eu sempre olho o Bitcoin Cash que ele se derivou, né? Rolou uma divisão do Bitcoin, imagina que aquele que eu falei, do consenso que existe para uma decisão, imagina que não exista consenso. Quando não existe consenso para melhoria, um percentual das pessoas que não querem essa melhoria, querem continuar do mesmo jeito, vai para um lado, a outra parte vai para o outro. E aí você tem o que eles chamam de fork, né? Então o Bitcoin Cash ele é uma divisão disso. Alguns players do mercado não aceitaram a mudança e foram para um lado, os outros quiseram a mudança e foram para o outro. E o Bitcoin Cash ele é meio que aquele filho que saiu de casa, mas levou o carro, a mãe pagou aluguel e leva tudo. Ele levou tudo que era do Bitcoin, tanto o nome quanto a referência que era no Bitcoin, e aí ele larga com uma moeda nova e já na terceira colocação de market cap. Beleza, dado esse parênteses do Bitcoin Cash, o quarto moeda é a Ripple, ela também é uma moeda interessante, a gente vai discutir cada uma delas aqui para frente, e a última, a Litecoin. Então essas são as 5 moedas, a gente pegou essa fonte do CoinMarketCap, o link está aqui na aula, você pode procurar no o site deles e vai ver até as 100 primeiras moedas, 200, e aí o volume de negociação. Tem várias coisas legais dentro do site, acho que vale a pena dar uma passeada para olhar como que anda esse mercado como um todo. Mas vamos, só para a gente ter um panorama aí, pelo menos das 5 principais moedas do mundo, vamos aqui por ordem. O primeiro, Bitcoin, é mais antiga, né? É a primeira moeda em market cap, é maior, né? A primeiríssima, ou seja, então tal que a primeira moeda que você compra é o Bitcoin. Você compra aqui no Brasil, a maioria das corretoras negociam Bitcoin. Claro que existem outras, mas a principal é o Bitcoin. Então, como as pessoas têm que comprar Bitcoin para comprar outras moedas, ela acaba sendo a que é mais transacionada e, obviamente, como é mais transacionada, as pessoas comprando e vendendo, o preço tende a variar mais, a subir, a descer, aí dependendo da tendência do mercado. É a moeda mais antiga, criada em 2009. E aqui eu só queria fazer uma pausa para você ter a real noção de como esse negócio como um todo, ele é muito novo. O Bitcoin não tem nem 10 anos, sabe? A gente está em 2017, 2009. O Bitcoin não tem nem 10 anos. Então, como que eu analiso, como que eu visualizo isso? Você está apostando numa tecnologia, você está investindo numa tecnologia que já se mostrou promissora e que tem muito tempo pela frente. Só que eu quero que você perceba que muita coisa vai mudar nesse meio do caminho. No começo, ninguém achava que iam existir 2 Bitcoins, o Bitcoin Cash e o Bitcoin normal. E aí, quando surge essa mudança, as pessoas começam a entender o que é, por exemplo, um fork, o que é essa decisão em consenso. Então, naturalmente, você vai aprendendo as coisas no meio do caminho e vai entendendo como que esse mercado funciona. Legal? Terceiro ponto aqui. Ela possui produção finita de 21 milhões de Bitcoins. Então, essa característica de ser finita, ela garante ao Bitcoin essa propriedade de ouro, né? São 21 milhões, então uma hora vai acabar e aquilo que tiver em circulação é o que está valendo. O quarto ponto, é mais consolidada que as demais. Então, como eu disse, pelo fato dela ser a primeira moeda que você vai transacionar, a moeda mais acessível nesse sentido, ela é a mais consolidada, porque mais pessoas sabem dela. Então, tipo assim, quando a gente fala do Bitcoin e as pessoas usam o Bitcoin, compram como investimento, todo mundo vai para lá primeiro, depois começam a descobrir outras moedas e aí você vai diversificando seus investimentos, mas o ideal é que você mantenha, pensando numa exposição em criptomoedas, a maior parte investida em Bitcoin, porque, óbvio, ela é mais consolidada e isso diminui o seu risco e também a volatilidade. O quinto, como eu falei, é o maior volume de negociação. E isso ajuda muito quem pensa em fazer trader, né? Então, eu poderia fazer trader de outra moeda. O ideal seria você começar pelo Bitcoin, porque o volume de negociação garante que você consiga vender na hora que você quiser e comprar na hora que você quiser. Legal? E esse é uma das características do Bitcoin. A gente continua discutindo isso nos relatórios. Acho que aqui a aula é muito mais um panorama, as coisas que vão acontecendo a gente vai falando para vocês, mas esses são os 5 pontos ali principais que eu considero do Bitcoin. A segunda moeda, o Ether, né, o Ethereum, como algumas pessoas chamam, é a segunda moeda do market cap e ela foi criada em 2015 pelo Vitalik Buterin, né? Ele é um russo. O conceito do Ether ele surgiu na cabeça desse rapaz, ele é bem novo,
E imagina, se o Bitcoin em 2009 é muito recente, agora imagina o Ether, que é de 2015, o quão recente que ele é, né? E aí, de novo, você passa por esse mercado entendendo aos poucos e as coisas vão mudando no meio do caminho. O Ether, inclusive, pode passar pelo mesmo processo que o Bitcoin passou, em divisão de Bitcoin por Bitcoin Cash. Isso só uma ideia para você. O que me fascina é a velocidade em que essa evolução acontece. Imagina, 2015, estamos aqui em 2017 e essa evolução que teve. O Ether começou a ser entendido, a ser aceito, a ser aplicado nesse espaço de tempo, em 2 anos, né? E aí o terceiro ponto que talvez assuste um pouco as pessoas, ele possui produção infinita, mas com taxa de emissão limitada. O que significa isso? O Ether, ele se propõe a ser uma coisa muito maior do que simplesmente uma moeda. Então, é como eu disse, se criou uma moeda nova, se criou um conceito novo e ele se propõe a fazer mais do que o Bitcoin quer fazer ou solucionar problemas. Então, é uma moeda interessante para você, é um token legal para você analisar. E o que significa produção infinita? Como ele não se propõe a ser uma moeda, ele se propõe a ser como no quarto ponto fato, ele é um imenso computador descentralizado, então você pode rodar aplicações no blockchain do Ethereum, você pode rodar o que eles chamam de smart contract. Você precisa que haja uma remuneração feita em Ether, então as pessoas vão transacionando no Ether, vão pagando pela aplicação que está usando e por isso ele tem essa característica infinita, porque se não tivesse a possibilidade dele ser infinito, ou se ele fosse finito como o Bitcoin, o que aconteceria é que daria algum momento, algumas pessoas talvez segurariam esse Ether, ou seja, pela nossa recomendação, tipo, holdar, né, que o dialeto aí, em que você compra e guarda para você e espera valorizar. Isso dificultaria a visão do que o Ether tem, de que é ser um imenso computador centralizado em que as transações fossem pagas com Ether. E o que é essa taxa de emissão limitada? Quer dizer que ele vai chegar a um ponto em que a máxima emissão de Ethers vai ser essa. Não vou entrar tanto em detalhes de números, mas imagine assim, ele tem um percentual, imagine que existam 10 milhões de Ethers aí no mundo. Ele tem um percentual em que ele produz, ou seja, 10 milhões de Ether, eu vou produzir 10% ao ano de Ether novos. Então vai meio que um fluxo contínuo até chegar num valor X. Então eu tenho 100 milhões de Ether, eu tenho 10 milhões de Ether, ele produz uma taxa de 100 mil Ethers por ano e até chegar a uma taxa de 120 e aí ele vai se manter naquela taxa. Não é uma preocupação imediata a se ver, eu só quero que você entenda esse conceito, em que ele tem produção infinita, mas tem um motivo para isso, para que você não tenha pessoas no mercado segurando a moeda e ela não circulando por aí. Assim como se você pegasse seu dinheiro e guardasse no cofrinho, né, e não circulasse as suas moedinhas. Legal? E como eu disse, o ponto 4 e o 5, ele pretende ser um imenso computador descentralizado, então rodar várias aplicações, inclusive os ICOs, né, a grande maioria desses ICOs, eles acontecem dentro da plataforma do Ethereum. Por quê? Porque ele possibilita a aplicação desse conceito de smart contract. O que significa? É um contrato em que as partes elas não precisam se confiar, porque está tudo escrito em código. O que acontece? Eu me comprometi com você, que você vai fazer uma ICO, vai me dar 1000 tokens aí 1000 tokens fulano, é o seu nome. E aí eu me comprometi a te dar um Ether. Como que eu garanto que eu vou transferir para você na hora o Ether e você vai me transferir os seus tokens fulano? Como que eu garanto isso? O Ether, a plataforma do Ethereum garante isso. Por quê? A partir de um código eu garanto que esse dinheiro que vai entrar, eu vou segurar ele. A partir do momento em que esse dinheiro entrar, eu pego esses tokens desse lado, dou para outra pessoa e esse dinheiro vai para outra parte. Então eu não preciso fazer a transação no mesmo momento. Está tudo meio que selecionado e preso e programado para ser dessa forma. Então, transferir o Ether para cá, veio os tokens para cá. E é isso que ele possibilita e por isso que a grande quantidade de ICOs é feita nessa plataforma, porque possibilita isso. Eu não preciso ter confiança em você, eu preciso ver o seu código, entender se ele funciona daquela forma que você está falando, aplicar meu dinheiro, eu vou receber os tokens porque aquilo está amarrado muito bem em um código. Legal? Agora vamos para a terceira moeda, né? O Bitcoin Cash, aí aquele que eu disse que é o filho que saiu de casa,
levou o sofá, o carro, a mãe pagou aluguel e vem comer na casa dos pais no final de semana, ele ele sai do fork, da divisão do Bitcoin com Bitcoin Cash, só que ele aproveita-se do nome, né, e da referência que ele saiu do Bitcoin para ganhar mercado. Por isso hoje ele é a terceira moeda. Como eu disse, derivado do Bitcoin, é a moeda mais recente entre as 5 maiores, então nasceu esse ano, basicamente, você teve a divisão, nasceu esse ano, e ela já é o terceiro market cap. Ela não tem grande diferença se comparado ao Bitcoin normal, como eu disse para você, não considero tão relevante essa moeda. Na verdade, os desafios dela são muito mais atrair pessoas para que se crie esse efeito de rede, né? Porque as moedas são muito isso. Você não existe uma moeda em que só você comercializa, assim como não existe o dinheiro mesmo que só você usa, né? Outra pessoa tem que usar porque senão ele não tem valor, você não consegue transacionar. Então o Bitcoin Cash, o desafio dele hoje é trazer pessoas para que usem essa moeda e comercializem e vendam para que o mercado entenda que aquilo é uma boa opção. A gente aqui não considera ela tendo grandes inovações, na verdade ela é uma cópia pura e simples com alguns detalhes de diferença e com uma transação um pouco mais rápida. Mas até aí a gente tem outras infinitas moedas que se propõem a isso, não seria uma aposta tão legal e com tanto upside ali pela frente com o Bitcoin Cash. A gente acredita que tem outras moedas que possam fazer esse papel tão bem quanto o Bitcoin Cash. Legal? Vamos para a quarta moeda aqui, a Ripple, né? De novo, como eu disse, essas moedas que são fora do Bitcoin, as altcoins, as outras criptomoedas, elas se propõem a fazer uma coisa nova. Primeira coisa da Ripple, ela é 900 vezes mais rápida do que o Bitcoin, que as transações do Bitcoin. Então, aquele negócio, será que eu precisava de 900 vezes mais rápido? Na verdade, acho que não. Acho que se fosse 100 já resolveria o problema do pãozinho na feira, do pãozinho na padaria para comprar, você transacionaria rápido. Mas já que vamos fazer uma coisa rápida, vamos fazer ela realmente rápida. E aí a Ripple ela resolve esse problema de ser em alta velocidade. O segundo ponto, várias empresas e bancos estão utilizando para testes. Então, de novo, o que é o efeito de rede da moeda? Ela precisa angariar pessoas que olhem, que testem, que façam parte da rede delas. Então, é uma moeda muito interessante, porque se você tem empresas que estão a fim de testar e estão testando, e bancos também, é uma ótima moeda para você ficar de olho. Claro que não se pode parar por aí, você precisa entender o que de risco tem, quem são as pessoas que estão por trás disso tudo, entende? Não é tão simples quanto, mas é aquilo que chama atenção. Se tem muita gente olhando para aquilo e querendo usar, é uma coisa a se também olhar, né? Terceiro ponto, ela é criada para ajudar os bancos a fazerem pagamentos além dessas fronteiras. Por quê? O Bitcoin, por ser uma rede descentralizada e os bancos nunca fizeram parte da criação e da comercialização dele assim pura e simples, a Ripple ela vem resolver esse problema. Então, olha pessoal do banco, eu tenho essa moeda aqui, ela consegue fazer os problemas de vocês e pelo menos eu posso dar um pouco de controle para vocês, diferente do Bitcoin. Eu posso sentar do lado de vocês à mesa e discutir quais são os seus problemas e resolver eles. Sendo que se um banco tentasse fazer isso no Bitcoin, seria um pouco problemático pelo simples fato dele não confiar tanto na rede e achar que por ele não ter o controle, ele não pode confiar no blockchain ou na rede descentralizada. Então, a Ripple ela vem dar um pouco de segurança para os bancos e aquilo que eu disse, por ser uma inovação, vão ter várias coisas que vão evoluindo para se chegar realmente numa solução aí que seja a melhor, ou seja, a melhor moeda para se transacionar. E nesse meio do caminho vão surgir moedas como a Ripple, que simplesmente resolvem esse problema do banco, que já é de fato relevante. Imagina que você queira transferir de um banco que está no Brasil para os Estados Unidos, você possa fazer essa transação em segundos ou milésimos de segundo. Ele tem a produção finita a 100 bilhões de moedas, né? Então, é a mesma coisa que o Bitcoin, a produção de moedas ela é finita. Legal? Vamos agora à quinta moeda em market cap, o Litecoin, né? Então, como que surgiu o Litecoin? O Litecoin ele surgiu dentro meio que do Bitcoin, é considerado meio que um fork, uma divisão. Algumas pessoas que já faziam parte da rede de Bitcoin viram que precisava-se
aumentar a velocidade de transação para que aquela moeda fosse mais amplamente aceita. Então, o Litecoin ele pretende complementar o Bitcoin nessa parte e ele é considerado meio que a prata digital, né? Por quê? O Bitcoin ele é escasso, ele é bem escasso, né? 21 milhões, e o Litecoin aí tem em torno de 80 milhões de moedas a serem criadas. É considerada a prata digital porque é abundante e de fácil liquidação. Então, como você tem muita moeda e as pessoas transacionam tanto quanto o Bitcoin, numa proporção razoável aí, em que você consiga ter liquidez da moeda, ela, por ser mais abundante, é considerada a prata digital, ou seja, ela é um Bitcoin com dono, também tem essa outra característica, porque ela pertence a uma empresa do Vale do Silício que hoje já vale mais de 1 bilhão e se chama Unicórnio, né, que é a empresa que vale mais de 1 bilhão. Essa empresa ela é dona do Bitcoin e ela consegue aprovar as mudanças muito mais fácil. E também tem uma questão em que ela é mais democrática com os mineradores. Lembra que o Bitcoin ele tem os mineradores cada vez tem que gastar mais grana e comprar equipamentos mais parrudos para conseguirem minerar porque a dificuldade vai aumentando. O Litecoin ele contorna isso e faz com que os mineradores tenham a possibilidade de, com máquinas um pouco mais simples, e aí só um parênteses, não tão simples quanto um notebook, um PC que você tem em casa, simples para o sentido de mineradores, e aí ele democratiza isso, as pessoas podem minerar com um custo menor o Litecoin. E o último ponto, que já falei, é a transação mais rápida do que o Bitcoin. Como eu disse, o primeiro problema que as pessoas veem no Bitcoin já que ele se propõe a ser uma moeda, como que isso fica muito lento? Por que isso fica muito lento? Não deveria ficar assim. Eu tenho que transacionar assim como eu faço um TED para uma pessoa, e aí é que essas moedas começam a entrar, e aí você tem várias que se propõem a ser mais rápidas, e aí elas não têm tanta diferença entre elas nesse quesito. Aí você precisa analisar outras variáveis para ver se essa moeda é boa ou não. Legal? Aqui a gente termina a parte das criptomoedas das 5 maiores, e aí só para a gente resumir, né? Nós temos mais de 1.000 moedas e tokens diferentes. Aí aquilo que o Vinícius já até comentou com você. As moedas, elas se propõem a ser meios de transação. Os tokens é um pouquinho diferente, porque o token, na verdade, é como se você tivesse uma ação de uma empresa. Por exemplo, eu sou uma empresa, uma padaria. Sou uma padaria, eu quero captar dinheiro por meio de ICO. Eu posso. Na verdade, o que eu estou fazendo é tokenizando a minha padaria. Eu estou pegando ela, dividindo em 100 partes, vendendo esses tokens para as pessoas, e a gente vai dividir os lucros. Depois que eu pagar todas as minhas contas, tirar as Prolabore, tirar um rendimento, eu consigo distribuir dinheiro para essas outras pessoas que estão na rede. E aí a gente tem mais de 800 ICOs programados, já falei isso para você. E aí vem aquela dúvida gigantesca, né? Acho que nesse quesito os números são maiores até do que ações na bolsa, né? Então nós não temos só 300 empresas na bolsa e temos que avaliar 100 ali, as que estão mais em cima ou as que fazem parte do Ibovespa. Aqui é muito mais complicado porque você tem um mercado totalmente aberto em que, como eu disse, um cara da padaria pode abrir um ICO, assim como um cara muito sério, que sei lá, que trabalhou no Google, que veio do Google montando uma equipe muito foda, vir fazer um ICO. Então, tem esses dois pontos, sendo que se você fosse só investir, por exemplo, numa empresa da bolsa, é bem diferente. Só caberia entrar quem tivesse muito know-how, quem já conhecesse o mercado, quem soubesse de todas as regras que existem. E aí é que fica muito mais complicado para você avaliar. Claro que a gente tem uma linha de raciocínio quanto a selecionar esses ICOs ou essas moedas, esses tokens que já existem. A ideia é sempre nos relatórios a gente trazer isso para você, mas quero te dar uma ideia de qual deles comprar. E tem umas 3 perguntas que eu sempre penso na hora de olhar uma moeda, né? Porque, como eu disse, ela é uma tecnologia, ela quer resolver um problema. Se ela quer resolver um problema, eu tenho que saber que problema ela está tentando resolver e se ele é relevante. Então, olhei a moeda, ela resolve esse problema. Cara, isso é relevante? Tem alguém fazendo mais que isso? Tem outras moedas tentando fazer? Ou tem uma moeda que já é consolidada e está fazendo isso? E, na verdade, esse cara está propondo uma coisa que não é tão diferencial. Procura-se tudo isso para entender se aquela moeda é passível de ser observada, né? Porque como você tem uma demanda muito grande, se essa pergunta ele já percebe que ela não resolve nenhum problema ou é uma coisa um pouco nebulosa, você já pula fora, porque você tem que ter um critério de seleção para começar a avaliar as moedas. Depois, nessa moeda em si,
se ela tem, qual o valor dela em Bitcoin. Isso a gente gosta de falar em Bitcoin porque, por exemplo, imagina que o Bitcoin tem uma disparada muito grande e ele é a moeda referência. Se você comparar o valor em dólar dessa nova moeda, você vai ver que ela subiu. Essa é a principal tendência do mercado. Quando o Bitcoin ele puxa, ele vai para cima, ele sobe de valor, as outras moedas tendem a fazer o mesmo caminho e por isso que você tem que encontrar a paridade Bitcoin moeda que você está avaliando e não simplesmente o valor em dólar. Porque é isso que vai dar uma noção para você se essa moeda está evoluindo ou não. Porque já que todas estão subindo, eu preciso comparar com algum benchmark, que nesse caso é o Bitcoin, que faça sentido nesse meio. O terceiro ponto, né? E aí é uma coisa que você avalia tanto em moeda quanto em ações, né? Qual foi o preço máximo dela? Depois de você ver quanto tempo ela está no mercado, qual foi o ponto máximo que ela já custou? Vamos supor, a moeda acabou entrando no mercado, está custando $1 agora, mas ela já custou $2. Caramba, então existe aí uma possibilidade dela chegar nesse valor. Ao contrário do que se ela já ultrapassou todas as barreiras, está ali num ponto em que você não tem nada para cima que consiga parar ela, entre aspas, né? Porque é o que eles chamam de análise técnica, de suporte e resistência, né? Resistência na parte de cima, então você precisa ver se essa moeda já atingiu o máximo em que ela não está hoje. Legal? E são essas as perguntas que a gente faz. Para a gente ir caminhando aí, eu só queria falar para você o que a gente vai falar na próxima aula. Aí a próxima aula é um pouco mais prática, assim como foi a aula 2. Eu vou te mostrar o passo a passo de como abrir conta em uma corretora estrangeira, o passo a passo como acontece. Na verdade, a gente tem uma solução muito mais simples para você, que é como utilizar uma carteira com várias criptomoedas. É o que geralmente as pessoas têm pedido, porque esse mercado não é tão simples. Então, se você for entrar uma moeda que não é muito utilizada, você vai ter que baixar uma carteira única para ela. E aí você fica com, sei lá, você tem 5 moedas e 5 carteiras diferentes para administrar. Existe uma solução em que você consegue ter uma carteira só para pelo menos umas 10 moedas aí, e isso facilita. E na própria carteira você pode trocar por outras moedas, o que também facilita muito. Então, esses 3 pontos a gente vai trazer na próxima aula. Vou finalizando aqui. Muito obrigado por assistir essa aula. Até a aula 4.